Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui para conversar sobre a expansão de consciência com consciência, tá? Baseado nas leis universais que regem o nosso universo, entendendo como aplicá-las no nosso dia a dia, entendendo que basta um pensamento já está feito. Como eu mudo a minha realidade? Mudando os meus pensamentos sobre ela, sobre as situações, sobre as coisas, sobre pessoas, sobre tudo. Tudo que eu fiz até agora não funcionou? Escolha fazer diferente, mudar os pensamentos, mudar como você observa a sua vida, do que você reclama diariamente. Então, basta um pensamento, já está feito. Basta uma intenção, já está acontecendo. Então, quando a gente entende que o nosso maior poder é o que a gente cria que a cada momento, então escolha o que você vai criar, escolha cancelar os pensamentos limitantes. O tema é expansão de consciência, tá? Criação da realidade com consciência. Porque todo mundo cria limitações a todo momento, cria realidades que não gosta e automaticamente vive o que não gosta. Quando você está desperto, quando você tem consciência que basta um pensamento, já está feito, cancela o que você não quer e já está feito, naturalmente você vai viver uma vida mais positiva. Pode sim. Se eu puder tirar sua dúvida, eu falo aqui sobre o meu ponto de vista sobre o assunto, tá? Aqui tudo que eu falo é baseado no meu conhecimento, no meu estudo desses 5 anos sobre as leis herméticas, expansão da consciência, física, metafísica. A consciência é você quando se percebe observando seus pensamentos. Quando eu parei para entender que eu conseguia observar os meus pensamentos, eu entendi que eu não era os meus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Por isso que a gente consegue mudar a nossa realidade mudando os nossos pensamentos. Porque a consciência é você que está observando os seus pensamentos, as suas criações e tudo que você está aceitando aqui. Naturalmente, quando você entende isso, você fala, opa, é verdade. Não preciso me identificar com medo disso que eu estou pensando. Posso não me identificar, escolher não me identificar com essa limitação que eu estou pensando agora. Então, se eu estou tendo uma ideia, um exemplo, não tenho dinheiro, eu posso escolher não me identificar com essa ideia de não ter dinheiro. Porque a consciência aqui, ela está só observando a sua atenção sobre aquilo. Se eu aceitar agora, não, eu decido que a partir de agora eu sempre tenho dinheiro. O que a sua consciência está observando? Que você está escolhendo viver uma realidade que você sempre tem dinheiro. É a mesma coisa para a saúde. A consciência está observando que você que só reclama, nossa, eu vivo doente, tudo eu pego, não sei o quê. O que ela está observando? Que você é uma pessoa que gosta de focar numa realidade onde vive uma limitação de saúde. Então, que experiência você vai viver? Uma realidade onde você está sempre doente. Porque o livre-arbítrio é isso. Eu poder escolher e intencionar como eu quero viver nessa realidade. Para muitos, quem está no começo do despertar, às vezes é meio difícil. Ah, mas é difícil, vem um pensamento de novo. E quando eu me percebo, já estou com ansiedade. Mas por quê? Porque naturalmente você ainda está se identificando com os seus pensamentos. Quando você já entende o jogo, entende que basta você mudar aquela intenção naturalmente, entendendo que você pode escolher não se identificar com isso, então naturalmente você vai conseguir parar de sofrer nesse exato momento com aquela limitação que a mente está trazendo para você nesse momento. Opa, eu não sou esse pensamento, então eu não preciso sofrer com isso. Basta eu aceitar que tudo vai estar resolvido, estará. Ah, mas como que eu vou fazer se a realidade que eu tô vendo aqui tá difícil, tá aqui escancarada na minha cara? Aceitando que isso aqui é só o reflexo que você criou sem consciência, sem intenção, porque você estava criando deliberadamente a todo momento, reclamando e reagindo e vendo problemas e reclamando mais, só que você não entendia que toda vez que você reclamava, xingava, observava aquilo que você não queria, você só estava aumentando na sua vida. A partir do momento que você toma consciência, opa, é verdade, eu só reclamava, é verdade, por isso que a minha vida tá uma merda. Porque você entendeu que você só estava dando atenção para isso. Você esquecia de observar as coisas boas da sua realidade.
Opa, é verdade, eu sempre tive uma água quentinha para me tomar o banho. Nossa, obrigado, Deus. Nossa, eu sempre tive uma água limpa, gostosa para mim beber. Então você entende que é o seu foco de atenção quando você pensa assim, escolhe ser agradecido por tudo que você tem, o seu foco, a sua consciência tá só naquele que eu sempre tenho, sou abundante mesmo, nunca me faltou alimento. A sua energia está vibrando na abundância e não na falta de estar reclamando, xingando e brigando por alguma coisa que você não quer viver. Quando a gente para observar isso, a gente fala, é verdade. Por isso que minha vida não acontecia nada, eu só conseguia olhar para a falta, para a limitação, para o problema, para a raiva, não ter. Então, o que naturalmente todo mundo está criando inconscientemente? Problemas, limitação, falta, dor, medo, porque é o maior foco dela, né? Vamos ver aqui o Leonardo. Para você, traição tem perdão? Depende. Isso daí depende muito das crenças de cada um, tá? Não tem certo e errado. Eu defendo muito essa tese aqui, no meu ponto de vista hoje. Não existe certo e errado para nada, mas aquilo que te faz feliz e te empolga. Se o ato de perdoar para você te faz bem e vai ser empolgante para você viver essa experiência do perdão e continuar uma relação ou um vínculo com alguém, ok, não tem certo e errado. É você que se julga no final de tudo. Às vezes a gente projeta essa ideia, eu queria fazer tal coisa, mas as pessoas vão me julgar. Eu queria ficar com essa pessoa que me traiu, alguma coisa do tipo. Então você projeta no seu interior que naturalmente as pessoas ao redor vão te julgar pela sua atitude. Mas quando você tem consciência que você não deve nada pra ninguém, que você tem que viver 100% exclusivo pra você, a opinião de ninguém mais vai te importar na sua realidade. É 100% você pra você mesmo. Aqui eu ancoro as leis universais, é o Sol 7. O princípio da correspondência, ele nos mostra que tudo que a gente tem aqui dentro tá se comprovando aqui na nossa realidade, porque é só um espelho. É igual eu olhar para o espelho de cara feia e querer que ele sorria para mim. Tudo que tá aqui dentro, que você acredita, que você sente, a vida tá comprovando para você aqui na sua realidade. Então, se a sua vida tá o caos em alguma área da sua vida, é porque aqui dentro você alimenta uma ideia de caos de alguma maneira. E até o fato de você achar, talvez, eu queria perdoar tal pessoa, eu queria ficar de bem com ela. Mas você internalizar o julgamento aqui, a realidade só vai comprovar para você esse julgamento. Então escolha pela sua empolgação e não por julgar que alguém vai ser contra alguma coisa. Não, não é sobre isso, tá? Sempre faça pela sua alegria e pela sua empolgação. O resto, tanto faz como tanto fez. E a consciência coletiva. Boa noite, Valéria. Ainda dá tempo? Ok, Valéria, eu acabei de começar a live, Valéria, acabei de chegar, comecei agora. A consciência coletiva, quando você está desperto, está consciente, vai vir, você vai se perceber que vem coisas que às vezes não são suas, ideias, sentimentos e até dores no corpo, seu corpo capta porque aqui é um campo energético, como se fosse uma antena. Quando você percebe, opa, eu nunca tive esse tipo de pensamento, quando você está consciente e presente. Então, naturalmente, você vai perceber que aqueles pensamentos não são seus. Aí você vai estar consciente e fala assim, é verdade, eu nunca pensei isso porque eu estou pensando isso. Aí você entende que a sua mente está captando informações de todo o externo. Nossa, eu nunca fui de reagir a isso, mas o que está acontecendo que eu estou pensando isso ultimamente? Então, você tem que estar consciente e ir observando isso no seu campo. Opa, eu nunca fui de pensar esse tipo de coisa, então você sabe que não é seu. O autoconhecimento, ele nos liberta muito por causa disso. Você entende até o que é seu e até o que não é. Às vezes você tem um certo tipo de pensamento sobre alguém. Daí você tem que observar se aquilo é o seu julgamento sobre isso ou você está captando a informação de alguém que está se julgando e pensando que você vai pensar isso dela. Porque a gente é conectado com todo mundo a todo momento. Às vezes você nem pensava na pessoa daquela maneira, ela começou a intencionar que você pensa isso sobre ela e quando você se percebe, você também está pensando isso, exatamente o que ela está se julgando lá sobre ela. Porque todo mundo são um espelho também e todo mundo é tudo conectado. Boa noite, Elidiane, seja bem-vinda. Boa noite, drones. Então, vocês entendem que não existe separação para nada, até para pensamentos. Por isso que é muito importante quando a gente entende as 7 leis universais. Eu tenho um e-book muito simplificado aqui na minha bio falando sobre isso. Porque tudo, vamos supor, você tem um pensamento e julgamento de alguém, você tem um relacionamento com alguém. Você começa a imaginar, intencionar que aquela pessoa vai te julgar ou ela pensa de tal maneira sobre você. Você entende que você está criando o julgamento e como a pessoa vai se comportar com você?
Por isso que é muito importante intencionar e entender como a vida funciona. Aqui é tudo sobre um espelho. Até o que você imagina que a pessoa vai pensar sobre você, ela vai pensar. Porque é você que está dando um comando e você está criando isso nesse exato momento. Então não existe separação. Por isso que você tem que sempre internalizar: não, aquela pessoa me acha incrível, maravilhosa, ela é louca por mim, ela me ama, ela me respeita. Então você vai criar e intencionar tudo isso dentro de você. Porque tudo é correspondência, tudo é espelho. E do jeito que você cria aqui, que tudo começa com a primeira lei, que tudo é mental, tudo começa com pensamento, você vai criar aqui, vai corresponder aqui e vai vivenciar aqui fora, porque tudo é espelho. Então, por isso que é muito importante você entender como essa realidade funciona. Opa, se eu ficar pensando que essa pessoa pensa isso sobre mim, o que naturalmente você vai viver na sua realidade aqui, na sua vida, no dia a dia? É ela se comportar da maneira que você está intencionando, entende? Com certeza, Carlos. Tem uma ideia que eu já dei exemplos aqui sobre convites. Eu faço isso direto com a minha irmã, quando eu quero que ela me manda mensagem, com meu marido, às vezes. Você intenciona, pensa na pessoa e só fala: liga pra mim, me manda uma mensagem, alguma coisa assim, várias vezes. Daí passa pouquinho tempo, eu continuo, vou fazendo minhas coisas, minha irmã daqui a pouco manda mensagem pra mim no WhatsApp. É simples assim. Por isso que eu falo sempre, eu dou os exemplos aqui pra vocês e vocês comecem a praticar esses exemplos fazendo os seus próprios testes. Você vai perceber que você se conecta com a pessoa. Só que não tenha pressão. Você só pensa e fala: eu quero que tal pessoa manda mensagem pra mim. Só e depois segue o fluxo. Vai fazer alguma coisa, você esquece. É batata. A pessoa manda mensagem pra você ou ela te liga, você se conecta com ela de alguma maneira. Então é simples assim a realidade. Quando eu comecei a fazer meus próprios testes, eu percebi que funciona. Até o fato das vezes eu estar num dia bem aleatório, assim, seguindo minha vida, eu começo a lembrar demais de alguém. E até pessoas que eu não vejo constantemente falam: nossa, essa pessoa tá pensando em mim, eu tenho certeza. É batata. Teve um dia que eu tava pensando em ir na casa da minha madrasta no domingo de manhã, eu já acordei com essa ideia. Daí eu intencionei: não, eu vou passar no mercado umas 10h30, 11 horas e depois eu vou passar lá. A manhã inteira eu intencionando: não, eu vou passar lá, e conversando com a minha filha. Daí quando eu cheguei lá, ela falou assim: nossa, eu passei a manhã inteira pensando se eu te mandava mensagem pra você vir almoçar aqui, mas eu fiquei enrolando, demorei fazer. Falei: nossa, Lucimar, você captou a minha frequência ou será que desde a hora que você acordou você tava pensando isso e me intencionou a pensar em passar aqui? Então vocês entendem que tem uma conexão e a informação ela chega? É natural, é simples assim. Começou a intencionar, ficar pensando na pessoa, você está se conectando com ela. Pode ter certeza que ela está recebendo o campo de informação. Tem um exemplo também que tem uma amiga minha que sempre fala isso e minha irmã também. Nossa, elas são solteiras. Nossa, do nada eu comecei a pensar naquelas pessoas, aqueles feios, que a gente brinca, sabe? Nos feios lá. Aqui não, eles estão mandando convites pra mim, pensando em mim, e eu comecei a lembrar deles. Daí ela fala: eu cancelo agora. Daí ela cancela o pensamento e fala: aqui não, feios. Daí é nessa brincadeira, porque a gente já entende como a realidade funciona. Você começa a pensar na pessoa, intencionar ela, ela vai receber a onda de informação e naturalmente ela vai se conectar com você em pensamento. Ela nem sabe o porquê, mas quando ela se percebe, ela tá pensando em você também. Isso vale muito para pessoas, vamos supor, você acha alguém bonito e você queria ter alguma coisa com ela. Ok, você começa a pensar nela, você começa a criar você saindo com ela, chamando ela para sair, fazendo alguma coisa. Quando você se percebe, a pessoa vai começar a te observar e começar a enxergar você de uma maneira diferente que ela nunca observou. Porque antes você tanto faz pra ela nunca viu nada de interessante em você. Mas quando ela se perceber, quando ela olhar você de novo, ela vai te olhar com outros olhos. É como se ela tivesse alguma coisa, e isso é comprovado. Minha irmã, aconteceu isso com ela, quando ela trabalhava no último emprego que ela teve, CLT. Ela falou assim: nossa, esse rapaz sempre conversava comigo, eu nunca observei ele de outra maneira. Um belo dia, eu comecei a olhar ele diferente, nunca tinha imaginado ter nada. Depois ele me chamou no Instagram, começou a conversar, começou a mostrar interesse. Daí a gente conversou sobre isso e a gente percebeu que o fato dele ver ela todo dia, ele já tinha a intenção de se conectar com ela. E quando ela se percebeu, ela estava olhando ele com olhos diferentes. Então você naturalmente, às vezes é como se fosse manipulado a ter certas percepções. Por isso que você tem que estar consciente. Opa, antes eu não via essa pessoa, eu não achava ela assim uma pessoa legal pra mim. Por que agora eu já tô pensando em dar uma oportunidade pra essa pessoa? Porque esses pensamentos, quem garante que esses pensamentos e sentimentos são seus? Ou se você está sendo induzido pela criação de uma outra pessoa? Então você entende do porquê de estarmos conscientes?
Isso pode ser considerado magia? Eu não vejo como magia, mas um poder que todo mundo tem, está se relembrando agora que tem e para poder usar com a sua consciência. Porque quando você está consciente, você já não é mais manipulado. E você também cria a sua realidade conforme a sua intenção. Então, eu quero viver essa experiência dessa maneira, então eu vou intencionar, eu vou criar. Então, para mim, não é nada magia. É apenas o dom que todo mundo tem, só que não sabe usar e não foi ensinado. Porque todo mundo tem acesso a isso, todo mundo pode fazer isso, se estiver consciente do seu próprio poder. Por isso que Jesus na palavra falou, vós sois iguais a mim e podei coisas até maiores. Por quê? Ele não veio mostrar que ele tinha poderes e a gente não. Ele veio mostrar que a gente era igual a ele e poderia coisas até maiores. Então a gente está aqui só para se relembrar do nosso poder e usar isso conforme a gente quer viver nessa realidade. Esse é o estado da nossa liberdade nessa realidade. Todo mundo cresceu aqui, ó, preso nas ideias de limitação, de eu não posso, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser doente, eu tenho que... Não é sobre isso a realidade. A realidade está nos dando a oportunidade agora de entender o nosso verdadeiro poder e de intencionar e escolher o que a gente quer viver nessa realidade. Tô me sentindo limitado, tô me sentindo para baixo. Opa, por que eu tô me limitando? Se para Deus, para a fonte, eu sou a imagem e semelhança, eu sei que eu posso tudo? Porque eu tô escolhendo me identificar com uma pessoa que tem algum limite. Eu posso o que eu quiser. Lembra, vós sois deuses? Então não existe limitação para ninguém. A limitação, ela vem da mente racional. Opa, não, nem vou tentar porque eu sei que não vai dar certo. Você está usando o seu livre-arbítrio para decidir escolher uma realidade que você tem certeza que não vai dar certo. Eu não vou nem tentar, aquela pessoa é demais para mim. Você só está escolhendo viver essa realidade que aquela pessoa é demais para você. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, mas é só isso? Eu não tenho dinheiro. Aceita que a partir de agora você tem. Basta uma intenção, já está feito. Aceitou, já está feito. Só não acessa porque você mesmo barra a sua prosperidade, a sua manifestação. Porque naquele exato momento você duvida e acha que não é possível para você. Fato, os tempos atuais, nós temos tudo na mão, entende quem quer. Sim, quem está preparado para o entendimento, né? Porque a informação ela vai chegar aqui na For You de milhares de pessoas. Vai chegar para milhares de pessoas de infinitas maneiras. Mas se ela não estiver preparada para o entendimento, ela vai achar que é loucura, é balela. E ela não vai nem se permitir começar a testar na realidade dela. É igual o exemplo de uma borboleta amarela, uma borboleta azul. Pensei na borboleta amarela, toda vez que eu dou esse exemplo aqui, no dia seguinte eu vejo o dia inteiro borboleta amarela. Porque naturalmente você observou, só intencionou e você não tem apego àquilo, se aquilo é difícil manifestar, se não é, você não tá nem aí. Naturalmente você só pensou, então você vai ver o dia inteiro, porque para você é natural, não é algo que você julga ser difícil de visualizar e ver na sua realidade. Então por isso que tudo que é natural para você fica mais fácil de você acessar, porque tudo aquilo que você projeta ser grande demais ou difícil leva um tempo, porque você não aceita como fácil. A Valéria, mas durou 1 minuto, cancelei, já estou no foco. Isso mesmo, Valéria, você tá no comando, você tá aqui para se lembrar que todas as experiências você vai viver conforme a sua aceitação. Aceitou a limitação de qualquer coisa na sua vida, você vai continuar nessa experiência. Se lembrou que você pode cancelar e já está feito a outra versão que você quer, também já é natural, é espontâneo. A gente só tá aqui para se lembrar que tudo é muito simples nessa realidade. A nossa mente racional que foi ensinada que tem que ser com trabalho duro, que tem que ser difícil, que a vida é um bicho de 7 cabeças e não é. Naturalmente, quando eu escolho que a minha vida vai ser fácil, tudo na minha realidade vai ter que corresponder a isso, porque é um espelho. Eu tô intencionando facilidade na minha vida. Igual o mantra que eu falo para vocês que eu tenho colado até na porta da minha geladeira. Tudo na minha vida vem com facilidade, alegria e glória. Tá lá, eu acordo, toda hora que eu abro a geladeira, eu tô focada naquilo, eu só ativo aquilo de novo. E tudo eu tô falando, as situações boas, as ruins, as leis do ritmo, quando vem, chacoalha a gente, até as maiores limitações que eu vivi de uns tempos pra cá, aconteceu sabe assim, os resultados acontecerem, passarem e se resolver muito rápido, não demora, porque eu escolhi intencionar a facilidade até nos problemas, porque o problema ele vai vir para todo mundo como forma de aprendizado e crescimento, só que até isso você pode intencionar se vai ser fácil, se não vai ser. Não, é um problema para mim, vai ser o caos, eu tenho que sofrer, eu tenho que sentir, senão não tô vivendo. Então depende da crença de cada um. Religião é o maior problema.
De uma certa forma, sim, né? Porque ali tá cheio de crenças, tá cheio de limitação, de medo, de controle. Não, se você não seguir a doutrina certinho, você não vai pro céu. Se você não agir de tal maneira, você vai direto pro inferno. Então, é muito medo enraizado para ter controle das pessoas, né? Imagina a pessoa entender que naturalmente ela cria a realidade dela, que eu e você, todo mundo é uma coisa só. Eu não vou poder xingar você, falar que tal pessoa pecou e não posso mais olhar na cara. Então eu tô privando a mim mesmo de mim mesmo. Então a religião ela ainda tem essas limitações. Mas no meu ponto de vista, vai chegar um tempo que em Apocalipse fala, até os crentes sempre falam que vai ter perseguição, que não vai poder mais ter igreja, essas coisas. Nem vai ser isso na minha percepção. O mundo inteiro está despertando e as pessoas estão começando a entender que não precisa da religião para estar conectado com Deus, para ter paz de espírito, essas coisas. Então, a unificação das igrejas, que eles colocam medo falando que não vai ter mais igreja, vai ser que todo mundo vai entender que Deus é uma coisa só, que o Deus está em mim, Deus está em você, está em todo mundo, e naturalmente ninguém vai mais precisar da religião para ser livre, para ter fé, entende? Então, a gente está caminhando para isso agora, né? Pois é, são infinitas possibilidades, mas até a realidade que a gente vai vivenciar, que vai se mostrar pra gente, vai se comprovar, vai ser conforme a crença de cada um, né? Igual a guerra, essas coisas, cada um vai vivenciar um certo tipo de experiência conforme a sua intenção e sobre o que você acredita que pode acontecer na sua realidade. Por isso que naturalmente você tem que sempre intencionar coisas boas na sua realidade, cancelar as coisas ruins, não observar, não dar atenção para o que você não quer convidar para a sua realidade. Cancela. Opa, se você não quer viver essa experiência, então por que você está olhando para ela? Se você não quer ter esse tipo de experiência de corpo, de limitação, de escassez, por que você está alimentando, observando isso, sendo que tudo que você observa, você está convidando para você viver essa experiência? Então fica muito mais fácil você entender o que você quer, o que você não quer, e naturalmente você só vai se afastando daquilo que você não quer mais viver. Oi, Michele, boa noite. A live é sobre expansão, tá? Sobre expansão com consciência, criação da realidade com consciência, tá? Como você vai ser dono do seu próprio destino a partir do seu estado de consciência, de entendimento, tá? Então, cada um aqui é dono do seu próprio destino, conforme cria, conforme observa, conforme aceita, conforme as suas crenças, tá tudo aqui, ó, mostrando para cada um. Tá vivendo uma vida incrível? Opa, aqui dentro tá tudo incrível, você só intenciona coisas incríveis. Tá vivendo problema, limitação, raiva, ódio, qualquer coisa ruim? Aqui dentro tá tudo isso. Então não tem como eu mudar o lado de fora se eu não mudo o lado de dentro. A vida aqui, ela só tá mostrando pra gente tudo que tá aqui dentro e tá aqui dentro. Quer mudar alguma coisa na realidade, quer fazer alguma coisa diferente? Intenciona aqui dentro primeiro. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Preciso viver o presente e esquecer o futuro. O que você acha? Porque no presente, você entende que até quando você estiver lá no futuro, onde você vai estar? No presente. Até aquilo que você deseja viver, lá no que você projeta que vai acontecer lá na frente, quando você chegar naquele objetivo, onde você vai estar, quando você tiver consciência de si, também vai ser o seu presente. Então, o foco vai ser sempre no presente por causa disso. Porque toda a sua experiência vai ser sempre no presente. Seja daqui a 10 anos. Onde você vai estar daqui a 10 anos? No agora. Então, por que eu vou sofrer com problemas e ansiedade, coisas do futuro, se eu só tenho experiência para tornar ela incrível agora? Por isso que você vai mudar o estado de consciência agora, vai ficar feliz, vai buscar seguir os seus caminhos pela sua empolgação, por aquilo que te empolga, por aquilo que te traz paz no momento. Por que eu vou ficar aceitando ideias de limitação e sofrimento? Ai, mas eu não sei como vai acontecer. Ai, mas eu não sei se eu vou ter o dinheiro para pagar aquela conta. Ai, eu não sei se eu vou pagar o aluguel mês que vem. Mas por que você tá vivendo essa experiência, tá trazendo tudo isso pro seu agora? Se no seu agora você vai intencionar viver o que você tem agora da melhor maneira? Não, no agora eu tô saudável, no meu agora eu enxergo, no meu agora eu consigo andar, eu consigo respirar. Você tem tanta coisa para observar e vivenciar no seu agora, por que você vai projetar toda a sua limitação do futuro no seu agora? Certo que você vai chegar aqui no seu presente e vai falar o que eu quero manifestar, onde eu quero chegar, como eu quero viver. Você vai ancorar isso agora no seu presente. Você vai usar o seu tempo, o seu foco para decidir as experiências que você vai viver depois. A partir disso, você já aceita que já está feito. A partir disso, você vai perceber que você pensa diferente, suas atitudes serão diferentes, você vai ter mais autoconfiança, você está ancorada nessa sua nova versão que já sabe aonde vai chegar, e isso vai mover os seus próximos passos. Você vai começar a agir diferente, você vai ter ideias.
tudo vai te levar para viver essa experiência que você aceitou, que você vai chegar lá na frente. Então é no seu agora que você vai focar a sua intenção de futuro. Opa, eu quero viver essas experiências incríveis, então eu aceito, vou criar agora, eu sei onde eu vou chegar e pronto, está feito. Agora você não olha mais para trás, você não volta para trás com um pensamento limitante. Opa, se eu voltar para trás e duvidar, eu tô voltando para minha antiga identidade, eu tô voltando para minha versão que sofre, que tem limitação, que tem medo, que acha que não é capaz. Então vocês entendem que o seu poder está no agora para decidir escolher as melhores experiências a cada segundo? Eu emagreci 20 quilos e nunca consegui antes. Engraçado, né? Porque você só aceitou, né, o fato de que você ia emagrecer e pronto. Quando eu também emagreci mais de 30 quilos, eu fiz de tudo na minha realidade. Eu não saía do peso. Eu treinava, eu fazia aerobik, eu fazia um monte de dieta louca. Eu não emagrecia. Boa noite, Ellen. Seja bem-vinda. Então, naturalmente, eu vivia na ansiedade porque eu tava sempre intencionando que eu tinha que fazer algo porque eu não tinha, eu tava na falta. Quando eu só aceitei, falei, não me importa, não olho mais no espelho, não piso mais na balança. Quando eu tirei tudo isso, eu percebi. Minha casa foi de 1,58, foi para 1,48 e eu comecei a fazer as atitudes. Comecei a ter vontade de fazer um aerobik, de treinar, de comer melhor. As ações o corpo foi me levando para fazer as ações, porque eu sentia vontade de fazer essas coisas. Entende? Então, tudo vai acontecendo quando você aceita o resultado. Então, fica tudo mais fácil, até para emagrecer, para manifestar dinheiro. Quando minha conta lá atrás zerou, eu decidi que eu não aceitava mais passar por aquilo, porque eu já tinha o entendimento. E com o entendimento, eu não era passível de eu aceitar viver aquela experiência a mais. Eu estava cansada. E no mesmo dia eu manifestei, e daquele dia em diante a minha vida deu um salto quântico. Porque eu aceitei que o conhecimento me libertava. Então, porque eu estava me sentindo limitada na escassez. Se a escassez era uma mentira, se até o fato de eu achar que eu não tinha era das maiores mentiras na minha realidade. Então, você tem que aceitar que é e pronto. Não, eu sei que eu posso, eu sei que eu e o Pai somos um, eu sei que eu sou a imagem e semelhança dele, então porque eu tô acreditando na falta e na limitação. É uma escolha minha viver essa experiência. Eu tô aceitando e eu vou continuar vivendo. A partir do momento que você não aceita mais aquilo, aquilo vai ter que mudar na sua vida. Vai ter que se comprovar na sua realidade. É simples assim. Aceita que a vida é simples? Pronto, acorda todo dia, a vida me surpreenda positivamente hoje. Estou aberta para grandes presentes hoje. Intencione o seu dia, faça ele ser incrível. Observe e se lembre que você está aqui no comando. Opa, tá fulano tá xingando, tô nem aí, não é comigo. E se for também não faz diferença para mim. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou extraordinária, sou maravilhosa. Ninguém mais te abala. Por isso que aquela frase é muito legal. Ninguém abala um desperto. Porque você escolhe se vai se abalar ou não. Se vai permitir que aquilo vai estragar o seu dia ou não. Eu acordo todo dia, eu intenciono. Nada estraga meu dia. Eu não vou me permitir. Ah, aconteceu tal coisa do ritmo hoje da vida que me pegou de surpresa. Opa, mais alguma coisa para mim aprender com isso, para mim poder estar ensinando para as pessoas. Mais uma coisa que eu vou aprender a não reagir para passar por isso rapidamente. Então, tudo tem um porquê. E eu já intencionei que tudo que acontece para mim é pro meu bem, pro meu crescimento, pra minha expansão. Se eu tô intencionando isso, eu não brigo mais com a realidade. Eu não tô aqui para xingar, não. Eu vim aqui para viver a experiência de viver, não foi? Eu, como consciência que já é tudo, que pode tudo, já sabe que é tudo. Então, eu não escolhi esquecer para viver a experiência do zero, para sentir que eu tenho limitação, para sentir que eu tenho problemas, para sentir empolgação nas minhas conquistas. É essa a experiência da vida, é esse o joguinho da vida. Então, eu escolho viver essa experiência. Opa! O que será que eu vou viver agora de diferente aqui? Que eu vou aprender alguma coisa? Como vai ser mais incrível hoje? Tem uma frase que eu gosto muito de Axis que fala, eu falo sempre, universo, como a minha vida pode ser ainda mais incrível hoje? Universo, porque estou tão feliz e grata hoje? Eu estou vibrando nessa energia, estou intencionando ele me mostrar o porquê que eu estou tão feliz e grata hoje. Sabe? Então você intenciona e ele vai ter que te responder. Você fez uma pergunta e na nossa realidade não existe vazio. Até para uma pergunta ela vai ter que se comprovar para você. Então isso é muito bom também, você intencionar e fazer suas próprias perguntas. Vocês entendem do porquê que vocês têm que estar consciente e buscar intencionar tudo que vocês querem viver? Não, eu quero comprar um tal carro até tal quando. Intenciona, tenha firmeza, tenha certeza. Quando você pisa, o chão ele se abre. Quando você toma uma decisão, os caminhos vão te levar para o seu resultado final dessa decisão que você tomou. Mas aquela pessoa que fala, ai, Deus sabe o que é melhor para mim. Oi, Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, naturalmente, aquela pessoa que fica, não, Deus sabe o que é melhor para mim.
Lembra que Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu? Se você não sabe o que quer, não sabe o que quer viver, vai vir qualquer coisa e você não vai gostar. Porque você não tá mostrando pra vida, pra Deus, pra fonte o que você quer viver como experiência. Você tem que intencionar na certeza que ele sempre vai dar aquilo ou algo muito melhor. Então é sua intenção sempre. Saiba sempre o que você quer. Tenha clareza. Michele, você faz meditação também? Dizem que é muito bom. Ainda não faço porque não sei fazer. Eu tentei por tanto tempo fazer meditação, só que era algo que não funcionava pra mim. Então, quando eu entendi que até o fato de eu apreciar minha vida, contemplar o meu dia, contemplar o que eu tô fazendo é uma meditação, então eu tirei esse apego da regra de eu falar, não, minha vida só vai mudar se eu fizer uma meditação. Se eu buscar, igual hoje, às vezes eu quero respirar fundo, me tranquilizar, me conectar de uma certa forma, eu faço pela minha empolgação do momento de fazer. Mas eu já não tenho mais essa crença que eu tenho que meditar, senão eu não vou ter informação, senão eu não vou me conectar. Eu já não vivo mais nessa crença, tá? Nessa regra. Não, se eu não meditar, eu não acesso melhores versão nem nada. Obrigada, Ellen. Então, eu já não vivo mais me obrigando a fazer algo para ter algo. Eu sei que já é, basta eu intencionar que já está feito. Ok. Então, por muito tempo eu me cobrava, eu não consigo meditar, eu sofri muito com isso. Mas por que os outros conseguem? Parece que a vida de todo mundo acontece porque eles meditam. Pra mim nunca funcionou. Então, e hoje eu vivo uma vida totalmente 1000 vezes melhor do que eu já vivi lá atrás e não foi a meditação que fez diferença na minha vida, não. Mas a minha busca pelo autoconhecimento e começar a aplicar o que eu aprendia na minha realidade. É o que eu falo, sempre faça os seus testes. Entendeu tal coisa? Vou escolher pensar e fazer isso que a pessoa falou e vamos ver se dá certo. Não deu, não foi legal pra você? Passa pra frente e vai aplicando outras coisas. Então, também não fiquem presos à regra de nada. Não existe regra pra nada. Você vai fazendo os testes, vai vendo como você funciona, o que é melhor para sua mente, pro seu racional, o que ela aceita. Então, vá seguindo sempre o seu caminho de menor resistência. Isso é o mais importante. Entendendo que até as limitações da realidade só existem se você observar aquilo. Boa noite, Franciluz. Seja bem-vinda. Então, naturalmente, se eu escolher ignorar, porque eu falo que ignorar as coisas que a gente não gosta é um superpoder, então se eu uso o meu superpoder de ignorar, automaticamente que eu paro de olhar aquilo, aquilo já não existe no meu agora. Então, você entende o poder, o superpoder que a gente tem? Ai, tal pessoa tá me incomodando. Se retira, não observa. Sabe aquela coisa de você dar a outra face? A outra face você dá pra tudo. Pra problema, pra limitação, pra tudo. Limitação, pra tudo. Dá a outra face, segue o jogo, vai fazer outra coisa. Se tirou o foco, aquilo já não existe no seu momento presente. Aquilo só aumenta na sua realidade conforme você alimenta aquela ideia, aquele sofrimento, aquele pensamento. Daí o negócio fica desse tamanho. Escolheu ignorar, já era. Deixa de existir no mesmo segundo. Me sinto bem demais, não é, Ellen? Com certeza. Depois que a gente aprende isso, nada mais nos afeta, porque a gente escolhe não ser mais afetada por aquilo, né? Aquilo, né? Então, é muito bom conhecimento, liberdade mesmo, tá? Silvia, seja bem-vinda. Então, vocês entendem que todo mundo tem o mesmo poder, tem a mesma capacidade. A diferença, vamos supor que eu não reajo mais à realidade, eu entendo que é só uma historinha que eu mesmo tô contando. E as outras pessoas que ainda sofrem, às vezes, com alguma coisa que acontece comigo, naturalmente é porque ela ainda tá escolhendo se identificar com aquilo. É só uma escolha consciente de cada um. Eu não entendi, Michele. A Sandra. Érica, meu ex, falou que decidiu e não quer mais. E a minha pessoa específica. Eu que tô gerando isso nele? Sim, com certeza. Lembra que a realidade é só um espelho? E tudo que você corresponde aqui, tá mostrando, se comprovando na sua realidade, ele é seu espelho. Como ele se comporta é o seu espelho. Como ele age com você é o seu espelho. O seu espelho está internalizado aqui, com pensamentos, sentimentos. Tudo que você está criando aqui está refletindo no seu espelho. Todo o lado de fora, a vida, as pessoas, tudo é seu espelho interno. Por isso que você muda a causa e você colhe o efeito. Mudou a causa, você vai colher um efeito totalmente diferente.
Isso é cocriar o futuro? A gente está criando o futuro a cada segundo. Até o fato de você piscar, respirar, você está criando isso a cada segundo. Porque se você deixasse de acreditar agora que você não respira mais, naturalmente você para de respirar e você para de criar e manifestar você respirar. Então tudo é criação sua a cada segundo. Como as pessoas se comportam, as oportunidades, o que você permite acessar, o que você não permite, tudo é 100% criação sua. Até o seu corpo, o seu rosto, tudo que você vivencia, em algum lugar você aceitou aquela ideia. Então a realidade ela só dá pra você aquilo que você aceitou e criou aqui internamente. Por isso que uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Não tô gostando do que eu tô vendo, do que eu tô vivendo, naturalmente eu vou mudar aqui dentro. Entende? Se eu penso que quero morar no apartamento no bairro X, isso é cocriar? Sim, você tá intencionando agora. Você, a mente racional, não sabe como você pode manifestar isso, porque você não vai saber nem como, nem quando, nem onde aquilo vai acontecer. Mas a sua consciência está observando o seu foco. Ela está entendendo que você está intencionando viver essa experiência naquele lugar, tal. Você está usando o seu poder de criação de intenção agora, observando aquilo. Daí você só aceita, não, eu quero viver essa experiência, eu sei que eu vou. Daí você vai alimentando essa ideia, vai tendo a certeza de que isso é possível para você, porque todo desejo ele chega pra gente pra nos mostrar aqui que é um convite da vida falando, opa, isso tá disponível pra você. Se você quiser, você pode viver isso. Basta você aceitar que já é intencionar, já está feito. Ninguém vai ter uma ideia, um desejo, nada de algo que não seja possível ela viver. Se veio a ideia de algo é porque tá disponível no campo dela. Então, se ela aceitar viver essa experiência, já está feito. A Sandra, mudando a causa, não ligar e deixar? Sim, esse é o natural, Sandra. Muda a causa, aceita que ele não te deixa, aceita que você quer que ele te trate de tal maneira, ele vai ter que se comportar de tal maneira. Mas aí depende se você aceita isso como verdade ou se lá no fundo você vai intencionar com a mente racional, não, eu quero que seja assim, mas no fundo você tá duvidando, então não vai manifestar. Por isso que tem que saber o que você alimenta de crenças para saber se você consegue sustentar essa ideia, essa versão, ou se você tem algum trauma e drama do passado que você alimenta que acha que não é possível viver isso ou você não tá se permitindo viver essa experiência. Porque se em algum lugar ele não está escolhendo não ficar com você, em algum lugar dentro de você, você também não está escolhendo aceitar viver essa experiência. Então tem que saber o que você está internalizado aqui. É aquela coisa, né, Sandra? Tenha certeza que está resolvido e já estará. É a sua ideia do resultado final que está se comprovando na sua realidade. Não consegue sozinha, tá? Me chama e agenda consultoria. A gente vai trabalhar direto nisso. Escolha fazer diferente hoje, né? Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. Escolha pensar diferente, escolha tomar atitudes, caminhos, ideias, tudo diferente hoje. Se permita colapsar uma realidade diferente. Já observou que você faz tudo no piloto automático, no padrão que você nem percebe, às vezes nem lembra o que você fez, você volta para conferir porque você não estava presente, era só o piloto automático aqui, a mente racional agindo no piloto automático. Quando você se percebe nesse padrão, você fala, opa, não é eu que estou vivendo a experiência, mas a minha mente racional tá igual um robozinho aqui, me direcionando com aquilo que ele está acostumado. Então, naturalmente, para você também começar a vivenciar uma realidade diferente, você tem que intencionar a tomar caminhos diferentes, pensar diferente, estudar algo diferente, tomar, sabe, colapsar mesmo algo totalmente diferente. Fazer algo que você nunca fez, que não é da sua rotina. Vai por uma rua diferente, ouve uma música do estilo diferente, se permita beber, comer alguma coisa diferente, você já tá fazendo algo de uma identidade totalmente diferente, tá? Então se permita mudar sempre. Escolha coisas diferentes, sempre. Isso já é um salto que você tá dando, opa, eu quero viver algo diferente. Você está criando algo diferente, né?
Tudo é sempre questão de decisão, né? Eu decido que a partir de agora será diferente, será. Eu decido que a minha vida é uma porcaria todos os dias, ela vai continuar sendo. Então, é só escolha. A pessoa sofre porque escolhe sofrer. A pessoa continua vivendo a mesma história porque continua escolhendo viver tudo igual. Então, escolha diferente a cada segundo. Todo mundo tem o mesmo poder. Para mim começar a ver na matéria aquilo que eu não estava enxergando, eu tive que parar de chorar reagindo ao que eu via, ansiosa, com raiva, falando, ai que merda, não aguento mais, nada muda. Eu tive que aceitar dentro, corresponder aqui dentro, mandar o que se foda, não vai mudar e pronto, porque eu escolho que vai mudar. Eu tive que bater o pé nisso durante um período, até eu conseguir observar que tudo já tinha começado a mudar. Então era o meu estado de consciência sobre aquilo. Quando vocês percebem que vocês mudam, vocês vão falar, nossa, parece que o dinheiro tá rendendo, parece que é a mesma coisa, mas naturalmente parece que as coisas começam a acontecer diferente. Oi, Ana Luísa, bem-vinda, boa noite. Então, naturalmente, você percebe que parece que nada mudou, mas ao mesmo tempo tudo mudou, porque a sua percepção da sua realidade mudou, entende? Oi, Ângela, consegui te enviar 2.300 de uma só vez. Nossa, que incrível, Ângela, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, obrigada por apoiar. Então, obrigada, pessoal, que tá curtindo também. Então, naturalmente, você entende que é a sua intenção em tudo, que tá fazendo tudo automaticamente aqui. Então, intencione, escolha, faça novas, sei lá, senta com você mesmo, analisa o que você tá vivendo, tá gostando do que você tá vivendo, continua, não tá gostando, opa, eu vou mudar e pronto, é questão de aceitação e pronto, é assim que tem que ser. Oi, Mari, boa noite, seja bem-vinda. Então, vocês entendem que tem hora que você tem que falar assim, eu tô que se foda, não aguento mais viver isso e não me permito mais viver isso? Por nada, eu adoro esse desafio. Ai, que incrível, Ângela, obrigada. Então, naturalmente, é você por você mesmo. Tá de saco cheio da merda da vida que você vive, naturalmente, fala, não admito mais passar por isso. A minha vida vai ter que mudar a partir de agora e vai ser para 1000 vezes melhor. Intenciona, decide, pronto, já está feito. Porque quando eu fiquei com raiva e desisti de forçar e falei, pronto, vai acontecer e pronto, aí aconteceu. Mas enquanto eu ficava como se fosse, ai, boazinha, ai, vou esperar, ai, eu sei que vai acontecer. Não, nada funcionou assim pra mim. Pelo menos pra mim não funcionou. Por isso que eu falo, faça os testes de vocês. Conforme vai dando certo, vai fazendo. Cada um tem uma história, cada um tem uma crença. Então vai fazendo aí conforme é melhor pra cada um. Tudo que acontece na sua vida sempre vai ser reflexo do que você acredita. Ah, mas eu não criei que aquela pessoa se comporta assim comigo. Criou. Ah, aquela pessoa me rejeita. Em algum lugar você se rejeita, porque como você se trata, a vida te mostra o espelho. Em algum lugar você está se rejeitando. Ah, então a pessoa não me ama, não me trata direito. Então você não está se amando e nem se tratando direito. Tudo que eu quero receber da vida eu dou primeiro para mim, porque a vida é só o reflexo, é só o espelho. Quer que a vida te trata incrivelmente? Se trate incrivelmente, né? Então, tudo é dar e receber. Primeiro 100% para você. O resto é só consequência. Buscar o reino dos céus, demais coisas são acrescentadas. Busca equilibrar aqui dentro, busca melhorar aqui dentro, busca trazer paz para você mesmo. Naturalmente, a sua vida vai ser totalmente diferente. Não tem como ser diferente, tá? Eu, pelo menos, sofri anos e durante esses 5 anos de estudo, do ano passado pra cá, que eu fui entender como a minha vida tava bugada, porque eu ainda tava resistindo, tava forçando, e quando eu desisti de tudo, aí eu entendi. Aí minha vida deslanchou. Então, na outra pessoa não me dá o que não estou me dando? Sim, com certeza. Em algum lugar você não está se dando, não está se reconhecendo, não está se amando, não está se priorizando e está projetando a sua vida em alguém externo. Quando você for completa para você mesma, naturalmente você está aberta para outra pessoa se conectar com você. Porque ninguém gosta de pessoas vazias, pessoas que projeta a vida dela numa outra. Quando você é 100% completa, o resto só vem por atração, você se torna um imã, porque você já é completa. Enquanto em algum lugar você estiver vazia, você vai continuar projetando esse afastamento. Em algum lugar você está se ignorando, não está se amando, a vida só vai se comprovar isso para você. Sim, quando você aceita e tem certeza, você já não força mais nada, você só sabe que é. Quando você aprende a viver a sua vida só pelo fato de aceitar que já está feito,
você já não cobra mais nada da vida. Você só sabe que você não se preocupa mais com aquilo. O exemplo da internet é muito claro nisso. Eu comprei um produto na internet, eu não fico procurando aquele produto de novo para comprar. Eu sei que eu comprei, eu tô em paz com aquilo, eu já nem penso mais naquilo. Então a vida para tudo é assim. Eu sei que já está feito, você não perde mais seu tempo pensando naquilo. Mas toda hora que você tá buscando o que você tem que fazer, como você vai fazer, não sei o que, aí tá o problema. Você só tá consciente de que não sabe? Você tá consciente da falta, tá consciente de que não vai acontecer. Quando aquilo é resolvido para você, naturalmente você aceita que está resolvido e pronto. Você continua vivendo sua vida naturalmente, usando seu tempo agora com outras coisas, porque aquele momento, aquela situação já está resolvida. Se perceba no seu estado de permissão, onde você não está escolhendo amar e ser amada. Então tem que internalizar e saber o que traumas e dramas você alimenta, mudar essas crenças. As consultorias são para isso, tá? Se você não consegue sozinho, a gente trabalha na raiz dos seus problemas. Clientes, o universo também manda sem precisar prosperar. Só acredita que vem? Sim. Se você não... Você tem que internalizar que você não precisa de ninguém. Os clientes precisam de você. O seu produto é maravilhoso. Você sabe que as pessoas que você atende de uma forma que ninguém atende, que você ama o que você faz. Quando você é 100% confiante em quem você é, no produto que você vende, você entende que você não precisa de ninguém. Elas que precisam de você. Então, naturalmente, você já não corre mais atrás de nada. Você só sabe que é. Uma pessoa fala que não precisa ir atrás do cliente. Sim, eu sou. Sim, não precisa. Porque aí entra a confiança. Você confia. Obrigada, Sandra. Você confia no produto que você vende? Você confia se você vende um produto que é você que dá? Vamos supor, eu dou consultoria. Eu tenho que confiar 100% em quem eu sou e no que eu passo. Se eu não confiar, eu não tenho clientes. Então, naturalmente, se o produto que você confia, você acha ele de boa qualidade, você acredita que o valor que você cobra é o certo, é o correto, então, naturalmente, isso vai vir para você, porque você está se colocando no lugar de suprir a necessidade de alguém. E a vida, ela vai completar esse seu negócio, o seu trabalho com as pessoas que também estão conectadas e precisam do seu produto, entende? Não existe separação. Quando você tem algo, a fonte vai unir a pessoa que tem a necessidade daquilo, então ele só vai conectar. Ele vai unir você que tem um desejo de vender o seu produto com as pessoas que precisam do seu produto, então tudo é conectado. Quando você está no estado de permissão, a mágica acontece por causa disso. Se colocar no pedestal, sim, sempre, Ellen. Você acima de tudo, acima de pessoas, acima de clientes. Quando você entende que a sua completude atrai todo o resto, você nunca mais vai se sentir pequena, menos que ninguém. Você não é, você é 100% completa. Eu pensei em minha cirurgia o ano passado, decidi e já fiz. Hoje faz 12 dias. Pensa numa pessoa. Eu lembro, Ângela, que você falou que estava com o desejo de você ir operar, né? Fazer sua, acho que cirurgia plástica, né? É uma decisão, até isso, quando você decide já está feito. É incrível, não importa como, você vai ter dinheiro, você só sabe que vai fazer e pronto, você decide. Depois todo o resto acontece sozinho. Deve ser por isso que apareceu uns clientes semana passada e hoje também, do nada, tudo indicação. Sim, porque a vida vai contar historinhas pra você saber, tipo assim, ai, veio tal coisa, mas não é, vem por vibração. Você nem sabe como aquela pessoa se conectou, alguém indicou e o cliente chegou. Teve pessoas que às vezes veio na minha live, às vezes uma vez, e ela me chamou para consultoria. Então eu falo assim, nossa, ela mal ancorou, já parece que entendeu o negócio, precisou. É assim. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu já sei para mim, eu já vivo a minha realidade, eu já crio. Quem se conectar, entender e se conectar com a minha energia, ela vai vir por si só. Eu não preciso forçar nada, eu não tô aqui mendigando clientes. Eu faço pelo fato de fazer, porque eu estou dando aquilo que eu já tenho, então eu transbordo e naturalmente eu posso ser contribuição no problema das pessoas, onde eu direciono. Então, naturalmente, quando você completa 100%, o resto é só consequência. Estou ficando maravilhosa. Você não está ficando, Ângela, você já é. Uma mulher incrível, fitness, malha, maravilhosa, se ama, se cuida. Tudo foi de forma incrível e não precisei forçar nada. E não é porque quando você decide, parece que a vida mostra que parece que é tudo fácil. Os caminhos se abrem, as oportunidades vêm, você chega na pessoa certa, o dinheiro rende, é tudo natural. Tudo foi fluindo de forma incrível, não precisei forçar nada. Sim,
A Michelle, mas você faz conteúdo. Eu não faço conteúdo. Mais fácil pra você. Não, eu faço porque eu gosto. Eu sempre gostei de me comunicar. E desde lá atrás, quando eu decidi, eu queria viver da internet. E minha vontade era estar aqui na internet. Era gravar, era aparecer. Era ser uma influência positiva na vida das pessoas. Então eu confio muito no que eu uso na minha realidade hoje. Eu confio muito nas leis universais. Então é a minha verdade. Então como é minha verdade, eu consigo sustentar essa ideia. Então pra mim é natural. Eu só tô conversando sobre o que funciona pra mim. Então foi uma decisão da minha identidade de viver da internet, de fazer vídeos, de fazer live. Até o fato de eu estar aqui fazendo live foi uma manifestação que eu consegui materializar. Porque até um tempo atrás eu não conseguia sentar aqui naturalmente e conversar naturalmente. Eu conseguia gravar vídeos, mas eu não conseguia fazer o que eu queria. E naturalmente, quando eu ancorei essa ideia e eu consegui colapsar isso, eu só sentei aqui, comecei e não parei mais. Então é pela empolgação. Por isso que naturalmente você vai fazer tudo pela sua empolgação, porque o resto é só consequência, é natural. Então você vai projetar aquilo que você faria até de graça, porque é o que eu fazia. Eu comecei aqui, era tudo de graça. A vida vai me recompensando de N maneiras. É um cliente aqui, é o e-book, é uma assinatura, é um dinheiro que cai inesperado. Eu tenho infinitas maneiras de receber. Então quando você tá aqui só pelo transbordo, a vida ela te dá para você começar a receber mais, e você ganha mais, você começa a viver experiências melhores, você começa a sair mais, você começa a perceber que tudo parece que vai crescendo na sua vida. Só pelo fato de você estar feliz, de você gostar do que você faz e aquilo não ser um fardo para você. Daí você já ganha tudo, porque tudo só vai vir para acrescentar na sua vida. O Alessandro. Quanto tempo demorou para conseguir despertar e conseguir passar para o próximo? Eu comecei a minha expansão de consciência em 2020, mais ou menos no começo de 2020, mas eu fui ter esse entendimento que eu falo aqui 100% para vocês do ano passado, mais ou menos lá no começo do ano passado, 2024. Então, uns 4 anos. Para mim ancorar essa ideia, conseguir mudar essa identidade, essa versão e desbloquear isso. Daí se tornou natural para mim. Durante o ano passado eu passei por muitos altos e baixos que foi ancorando até eu realmente soltar tudo para ter tudo. Então tudo que eu tenho hoje é uma base de 5 anos de estudo. Então hoje eu consigo usar isso no meu dia a dia, nos atendimentos, em tudo. Mas o meu despertar mesmo, a minha virada de chave foi o ano passado. Só que não existe tempo para ninguém, tá? Às vezes você vai pegar a ideia aqui agora, vai entender, no mesmo instante você vira essa chavinha e você não precisa estudar mais nada. Você só sabe que entendeu, que já é. O que eu quiser já está feito. Então, se eu permitir, já está feito. Entendeu isso? Entendendo as leis universais, que tudo é causa e efeito, tudo é a partir de um pensamento, entendendo que tudo tem o princípio da correspondência, que a realidade só está mostrando para mim como eu tô dentro. Entendeu o básico, que é as 7 leis universais, e aplicou na realidade, já está feito. Você não precisa de mais nada. Passei, claro que eu passei. Eu cresci na católica, depois eu fui testemunho de Jeová, uma parte da minha infância, da adolescência. Daí depois eu casei cedo, meu marido era da congregação, né? Daí fui da congregação, fui batizada, e depois da congregação eu já não fui mais em lugar nenhum. Então hoje eu não frequento mais nada, só continuo a minha busca, minha expansão de consciência, e tenho 100% a fé em Deus. Acredito que tudo é consciência, tudo está conectado, então é sobre isso. A Sandra, meu despertar foi pós-aneurisma cerebral. Nossa, Sandra, que incrível. Foi um movimento da vida que chegou a esse entendimento para você. A maioria, eu acho que 99,9% das pessoas chega nesse conhecimento através de uma catarse, um sofrimento muito grande, né? Eu mesmo estava lá em 2020 cheio de depressão, de ansiedade, me odiava, só falava mal de mim, do meu corpo, era ciumenta, possessiva, controladora, eu era o caos. Então hoje eu sou uma polaridade totalmente oposta do que um dia eu já fui. E naturalmente eu falo para vocês, cada segundo da realidade de vocês, que vocês investem no conhecimento de vocês, é muito válido, porque você vai ver, você vai conseguir usar isso na sua realidade, você começa a viver uma experiência totalmente diferente, porque o conhecimento sim liberta mesmo. Aceita que agora vai ser pelo prazer, tá, do conhecimento, porque chega uma hora que você vira essa chavinha, nunca mais você volta para trás. Então eu tô sempre buscando, eu tô sempre entendendo. Hoje eu já não dependo mais de estar 24 horas igual eu era antes, toda hora buscando e lendo e-book, consultoria, mentoria e cursos e palestra, ressonância harmônica. Eu já saí dessa fase. Hoje eu já ancorei o entendimento.
Mas enquanto você precisar, continue buscando sim, investindo 100% em você. Vale muito a pena. Você é a pessoa que tem mais importância nessa realidade. Sua energia é o seu maior patrimônio nessa realidade. Então investe nele, na sua consciência, elevar sua energia, sua vibração. Continua, porque você só tem a ganhar nessa realidade, você nunca vai perder. Depois disso você viu a Bíblia de outra forma? Sim, até hoje eu vejo. Hoje eu vejo a Bíblia como um manual metafísico de tudo. Muitas passagens lá mostram o que eu já entendo hoje da metafísica, da realidade quântica. Até o fato de quando Jesus está lá, aquela passagem de Lázaro, que eles falam para ele que ele está morto, ali está falando das versões, das realidades possíveis. Porque falaram para ele que Lázaro estava morto, mas ele não aceitou a ideia, porque ele já sabia que ele acessava a realidade conforme ele aceitava. E que tinha uma versão de Lázaro que estava vivo. Ele só teve a confiança com o entendimento que ele tinha. Só foi e falou lá, tirem a pedra e falou, Lázaro, levanta e anda. Porque ele tinha certeza que ele acessava a realidade conforme ele intencionava. Por isso que tem um experimento lá do gato de Schrödinger. Quando a caixa está fechada, tem duas possibilidades. Ou o gato está morto ou o gato está vivo. Só que a sua percepção sobre o resultado vai ser mostrado para você. Se você aceitar que o gato está morto, quando você abrir a caixa ele vai estar morto. Se você aceitar que o gato está vivo, quando você abrir a caixa o gato vai estar vivo. É a mesma coisa. Todas as realidades possíveis elas existem. Só que só vai se comprovar conforme você observa e aceita o resultado final. Eu mandei um currículo para um emprego lá, eu tenho certeza que eu vou passar. Você passa porque você observou a realidade e aceitou que você passou. Mas se no fundo você olha e fala assim, não, eu quero passar, mas eu acho que eu não vou, é difícil. Naturalmente, o que você vai observar dessa realidade? Obrigada, Sandra. O que você vai observar dessa realidade? A versão sua que sabe que não passou. Porque os dois existem, só que conforme a sua intenção e a sua observação, é a realidade que você vai observar, é ela que vai se comprovar. Por isso que tudo é possível para aquele que crê. Se você intencionar que vai dar certo, vai, porque você observou dar certo. Se você aceitar que vai dar errado, também tá certo, você só vai observar a realidade que deu errado. Obrigada, Ângela. Então entende que tudo é e não é ao mesmo tempo? Eu acredito sim, Uber, que nós somos Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Pai, né? E Deus está dentro de cada um de nós. Porque nós somos a consciência que escolheu esquecer para vivenciar a experiência. Então, quem nós somos? Se na última instância todos nós, para mim, somos Deus. Eu também, era bem horrível, viu, Sandra? Eu era o caos. Hoje eu agradeço cada segundo da minha realidade que Deus me permitiu viver essa nova versão de mim. Eu agradeço cada segundo do meu dia, da minha vida, da minha experiência. Eu agradeço até pelas dificuldades que eu vivenciei. Porque hoje eu olho como experiência de estar passando aqui para cada um que se conecta comigo, né? A Michelle, eu terminei meu relacionamento, ainda moramos juntos, mas bate um medinho de morar sozinha. Não tenha medo, Michelle. Tudo já está feito, você nunca vai ser desamparada. Aceita que tudo sempre dá certo para você e sempre vai dar. Tudo é sempre pelo seu crescimento e expansão. Mas preciso seguir esse novo ciclo. Algo me chama para viver uma nova experiência. É um convite, né, da vida falando, opa, eu tenho isso aqui para você, né? Vamos, continua. É sempre pro bem, nunca pro mal, né? A série Matéria Escura fala sobre as infinitas possibilidades. Sim, porque tudo já existe. Por isso que fala que a gente não cria nada. A gente só acessa conforme a nossa intenção e certeza. Igual a Ângela comentou. Eu tinha certeza que ia fazer. Ela acessou essa possibilidade de algum lugar que já existia. Ela intencionou e aceitou. Ela não teve bloqueios quanto à manifestação dela. Por isso que tudo existe para todo mundo. Só que a pessoa só vive aquilo que ela quer se ela não duvida, se ela não fica voltando para trás, se ela fica questionando, como que vai acontecer e como não vai. Não. Quando a pessoa só aceita que já é, ela percebe que todos os movimentos vão levar ela para o resultado final. Então ela vai aproveitando a experiência até chegar lá. Mas aquela pessoa que fica sofrendo, reclamando, então ela só fica nessas possibilidades de realidade que ela não vive essa experiência. Porque ela está escolhendo vivenciar e continuar nessa realidade. Até se eu tenho alguma limitação física ou dor, alguma doença. Se eu intencionar que eu sou saudável, porque eu uso isso como meu placebo. Para Deus não fica doente. Deus você nunca ouviu falar que Deus teve alguma doença? Teve? Então a doença e a limitação é projeção aqui da mente humana.
Então, se eu estou aceitando que o meu corpo tem alguma doença, alguma limitação, eu estou escolhendo me identificar com essa versão minha que acredita que tem essa limitação. Se eu aceitar agora que eu sou a imagem e semelhança do Pai e que eu sou 100% saudável e perfeita, eu vou acessar essa realidade da minha versão, que ela é naturalmente saudável e perfeita. Só que eu vou intencionar, toda hora que eu observar e falar assim que eu tenho alguma coisa, mentira, na minha realidade eu sou saudável e perfeita. É você que decide observar essa realidade. Porque assim como Lázaro, que lá estava morto e Jesus aceitou que ele estava vivo, só mandou ele levantar, ele acessou aquela realidade. Então todas as realidades existem, só que ela só vai ser possível para você se você intencionar viver a experiência daquela realidade. Boa noite, Alessandro. Bom treino. Michele, morar sozinha é maravilhoso, surreal, viciante. Com certeza, né, Ângela? É a sua própria individualidade, né? Fati, boa noite, Fati. Seja bem-vinda. De nada, Alessandro. Muito aprendizado. Sim, tudo é um entendimento, né? Às vezes uma ideia de uma palavra de alguém vira uma chavinha na cabeça da gente e faz toda a diferença pro resto da nossa vida. Pelo menos comigo foi assim. Tudo que eu fui aprendendo, fui entendendo, fui aplicando e fui aceitando como verdade e minha vida, ó, só foi melhorando, graças a Deus. É a intenção, né? Estar aberto para entender. Escolha que você entende, você vai entender. É até isso a intenção, né? Eu vigio agora meus pensamentos. Sim, quando eu comecei lá atrás, eu comecei com o Ho'oponopono que apareceu pra mim, logo em seguida depois apareceu a Mai, daí eu cheguei no professor Hélio. E a primeira coisa que ele ensinava, ele falava nos primeiros caminhos das palestras, cancele os pensamentos. Ele falava, cancela, cancela. Quando eu aprendi que eu ia cancelar os pensamentos ruins, senão eu ia baixar minha vibração, ia me conectar com o bandido e com as coisas ruins, aquilo virou meu novo natural. Eu vivia cancelando tudo 24 horas pelo meu dia. Então eu ficava, meu Deus, eu nunca tinha percebido que eu pensava tanta coisa ruim. Quando eu tomei clareza e consciência de como era a minha mente, o caos, eu falei, meu Deus, como que eu pude viver uma vida inteira só pensando coisa ruim? Então é muito importante mesmo cuidar, que entra a primeira lei hermética. Tudo começa com pensamento. Então, o seu trabalho com a primeira lei hermética é cuidar dos seus pensamentos. Porque a partir dos seus pensamentos, você está intencionando a sua realidade, né? A Ângela, eu amo morar sozinha, muita paz. Eu imagino, viu, Ângela? Viver pra você, 100% pra você e pro seu umbiguinho. Eu não sei o que é isso, porque eu casei muito cedo e eu vivo com o marido e os meus 2 filhos e ainda um cachorro. Então, eu não tive essa experiência, né? Eu era adolescente, casei adolescente, saí da casa dos pais, já direto casei. Então, eu nem sei como que é morar sozinha, mas eu imagino que deve ser incrível. Parei de reclamar. Eu também. Uma das primeiras coisas, cancelando tudo. Porque até o ato de reclamar, eu aprendi que a palavra reclamar é clamar 2 vezes. Tudo que eu reclamo, eu vou viver de novo, porque eu estou clamando, reclamar. Eu estou clamando para viver de novo. Até esse entendimento você fala, opa, eu não vou mais reclamar, eu não quero mais viver de novo isso, então por que eu vou intencionar viver de novo isso? Por isso que fala que o conhecimento liberta, porque naturalmente todo mundo reclama, mas não sabe o que significa o reclamar. Então tá reclamando, tá clamando 2 vezes, vai viver de novo, de novo, de novo. E é incessante, né? É sem fim. Meu medo é só de passar mal e ninguém por perto precisar fazer uma cirurgia. Você não precisa ter esse medo, não. Você sabe que quando você precisar de mais lhe será dado e será acrescentado. Alguma pessoa vai estar aqui para suprir sua necessidade. Porque lembra que não existe vazio nessa realidade de nada? O que você acha da técnica 33x3? Toda técnica é uma ferramenta, tá? Então, se pra você é natural, é confortável, você faz porque te empolga a fazer, então faça. Se você acreditar que vai te dar um resultado, vai. Mas se você fizer duvidando e achando que não vai ter resultado, nem perca o seu tempo. Que eu fiz várias vezes, 33x3, 55x5, eu nunca realizei nada com aquilo, porque no fundo eu não acreditava. Mas se eu acreditava, ia materializar. No fundo eu não acreditava. Mas se eu acreditava, ia materializar. Muitas pessoas usam essas técnicas e manifestam, porque elas acreditam que você empolga, que você acredita. Tudo é só um placebo
para você estar usando aquilo como ferramenta, mas no fundo quem materializa é você. Se você acreditar que vai materializar, sim. Se você não acreditar, também não vai. Porque o poder é seu, não é das técnicas, tá? Quais suas inspirações? Você fala em quem que eu me inspiro nesse conhecimento? Eu fui fazendo o que foi aparecendo pra mim, eu só fui seguindo conforme aquilo fazia sentido pra mim. Eu comecei com o Ho'oponopono, conheci a Beth Russo, amei meu período com ela. Daí eu fui lendo os livros, fui estudando. E depois eu cheguei na Mãe Andrade, que apareceu o vídeo dela pra mim. Eu fiquei um bom tempo, fiz curso com ela, fiz escola de alquimista, fiz uns cursos da prosperidade. Então eu aprendi muito com ela, fiz várias coisas com ela. Daí chegou um tempo que já estava suficiente. Daí comecei professor Hélio Couto, fiz Caminho das Palestras, fiz até a 5ª onda de ressonância harmônica. Então tudo que fazia sentido pra mim, me empolgar, eu fui seguindo, eu fui fazendo. Tudo que falava pra mim que ia funcionar, eu ia fazendo. Daí depois eu nem lembro pra quem que eu fui depois, aprendi algumas coisas de barras de axis, fiz outros cursos, investi em outros cursos, fiz várias coisas assim conforme a minha empolgação, sabe? Então, quando a informação ia chegando, eu falava, nossa, interessante, eu vou ver sobre isso. Porque cada um tem um direcionamento, a vida vai trazendo o que ela precisa naquele momento. Então você vai percebendo, opa, a vida tá mostrando isso pra mim, o que será que eu tenho que aprender com isso? E vai pegando os aprendizados que faz sentido pra você e vai acrescentando. Opa, já aprendi o suficiente, apareceu outra coisa, você vai seguindo, entendeu? De nada. A Sandra, eu gosto também da Beth Russo, eu também. Eu segui ela por bastante tempo. Eu gostava muito de... Pera aí, gente, que eu tenho que ancorar aqui um negócio aqui que eu tenho que o TikTok me pede, pera aí. Então, até hoje, quando eu quero fazer a técnica, eu pego lá o videozinho dela, coloco, escuto, eu acompanho. É muito difícil hoje em dia, mas de vez em quando eu faço. Porque às vezes fico perdida em vídeos de quem assistir. Vá assistindo, Lin, aquilo que você sente leveza, sabe? Ah, essa informação faz sentido pra mim, interessante. Então, se prenda só naquilo que foi interessante pra você, tá? Não se obrigue a nada porque tal pessoa fez. E se você não sabe de nada, vai vendo aquilo que ressoa mais tranquilamente pra você entender. Fiz técnica nenhuma pra cirurgia, só decidi. É porque a gente que faz tudo, conforme a gente decide, a gente tem certeza, já está feito. Por isso que eu falo, chega um ponto da vida que você não fica mais atrás de ninguém, você não usa mais técnica. Hoje já tô nesse ponto. Eu sei que eu escolho, decido. Se fez sentido pra mim, eu sei que já está feito. Então eu já não dependo mais de fazer uma técnica pra ter certeza que eu vou viver aquilo. Não é. Só vem a intuição, vem o desejo, eu aceito o que já é e sigo o fluxo. Então, uma hora, porque todas as técnicas são muletas para sustentar a gente enquanto a gente não consegue andar sozinho. Depois que você entende, já era, você não precisa de mais nada. Buscar em primeiro lugar o reino do Deus e sua justiça e demais coisas lhe será acrescentado. Sim, Felipe, porque você está buscando aqui o reino dos céus. E o reino dos céus é o quê? É a paz, é a clareza, é a consciência, é o entendimento, é o conhecimento. E o resto você vai manifestando naturalmente, porque o resto é só acrescenta. Conforme a sua vibração eleva, conforme você já é uma outra identidade, tudo vai vindo para você. Não é você mais que corre atrás de nada. Tudo vem até você. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Quem precisar da minha ajuda, chama no WhatsApp, o link tá na bio, tem meu e-book. Daí você marca uma consultoria, tá? E a gente trabalha nas crenças e nas limitações. Por hoje é isso, vou ter que sair. Mais uma ótima noite pra vocês, tá bom? As lives ficam gravadas também no primeiro link da bio, que é curso, tá? Como assinatura, tá? De nada. Obrigada, Cida. De nada, Sandra. Obrigada, Ana. Boa noite, Ellen. Ótima noite pra vocês, pessoal. Boa noite, Franciluce. Pra vocês também. Ótimo descanso, tá? Uma ótima noite pra vocês.